Joias devolvidas. Narra uma antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo-o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, num final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. A esposa perguntou sobre a viagem, e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçosa, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las. Eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Os filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que os ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possam estar ainda mais belos e mais valiosos. O perdão. O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Além de não perdoar com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta um familiar cometer algum deslize qualquer para ficarmos furiosos. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. Pedras do desprezo, da indiferença, sem medir as consequências de tal atitude. Conta o escritor John Legman um fato contemporâneo. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu na alma a incompreensão e o abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária.
Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca foram visitá-lo na prisão durante a sua permanência lá. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-presidiário, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem e com gentileza lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-detento deu um profundo suspiro e, constrangido, falou: "Realmente estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocassem uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso tivessem me perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisessem de volta, não deveriam fazer nada. Então eu permanecerei no trem e rumarei para lugar incerto." O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Ele sofreu uma dupla penalidade: a da sociedade que o segregou e a da família que o abandonou. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore, a macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado e falou quase num sussurro: "Lá está ela." E mais baixo ainda disse: "Não existe uma fita branca na macieira." Fez uma pausa que pareceu uma eternidade e falou novamente: "A macieira está toda coberta de fitas brancas." A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem, reabilitado, deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentou. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus: "Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra." Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? A própria reencarnação é para cada um de nós o perdão incondicional de Deus, a nos oferecer uma nova chance para o resgate dos débitos e retomada do caminho do aprendizado sem fim. Oração atendida. Será que Deus atende mesmo todas as orações? Jesus nos afirmou que tudo o que pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. Mesmo assim, a debilidade da nossa fé, vez ou outra, faz com que nos perguntemos: será que atende? Afinal, quantos de nós já fizemos rogativas ao Criador que jamais foram atendidas? Será preciso algum detalhe que nos possibilite ser atendidos por Deus? Os mais revoltados ante seus problemas não solucionados pela divindade chegam a admitir a parcialidade divina que atende a uns e não atende outros. Contudo, não é assim. Ocorre que inúmeras vezes não nos apercebemos que Deus nos responde, embora nem sempre, da forma que desejamos. Mas com certeza, sempre é o melhor que o Pai dispõe. Recordamo-nos de um soldado americano ferido durante a Guerra Civil. Após o ferimento, seguiram-se meses e meses de sofrimentos. A sua dor atingiu o auge quando ele se deu conta de que havia se tornado um deficiente físico. No entanto, a transformação radical em sua vida lhe abriu novos horizontes, que ele sintetizou em uma oração. Oração que talvez se constitua em uma das mais belas páginas escritas por um deficiente físico. Conforme a tradução livre do original inglês, diz ele: "Pedi a Deus que me desse forças para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer.
Pedi a Deus a saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus que me concedesse poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. E Deus me deu a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. O entendimento do soldado ferido que se tornou um paralítico anônimo nos dá a tônica de como Deus ouve nossas preces e as atende, sempre de acordo com o que seja melhor para nós. Afinal, muitas vezes, somente passamos a valorizar as pequeninas e preciosas coisas da vida quando elas nos são retiradas. Você sabia que o ano de 1981 foi o primeiro ano internacional da pessoa deficiente? E que ser deficiente não significa ser doente? É simplesmente ser diferente. Diferente dos padrões considerados como normais. Perda de afetos. Quando a morte arrebata do convívio um ser amado, algumas pessoas perdem a vontade de viver. De uma forma até egoísta, esquecem os que convivem no mesmo lar e se enclausuram na própria dor. Não se dão conta que, agindo assim, maltratam os corações que os amam e que, exatamente como eles, sofrem a ausência daquele que partiu para a pátria verdadeira. Assim aconteceu com Hamilton, um trabalhador dos Correios. Ele era muito feliz, pai dedicado, costumava chegar em casa e ler histórias para seus filhos. À noite, antes de adormecerem, beijava-os e com eles orava, rogando a proteção dos seres imortais. Um dia, a morte veio e ceifou a vida do seu menino de 7 anos. A partir deste dia, ele começou a realizar com desleixo o seu trabalho. Não mais sorriu, não contou mais histórias. Tornou-se triste e cabisbaixo. O ambiente no lar foi ficando sempre mais difícil. Certo dia, separando a correspondência para a entrega, descobriu uma carta sem envelope. O destinatário era Jesus. O endereço, céu. Curioso, abriu e leu. Querido Jesus, resolvi lhe escrever para pedir uma coisa muito especial. Aqui em casa todos estamos muito tristes. Papai, mamãe e eu. O meu irmãozinho Felipe morreu há alguns meses. Quando ele estava conosco, adorava brincar com seu trem, sua bola e seu caminhãozinho. Pois é, Jesus. Eu queria que o Senhor levasse todos esses brinquedos para ele lá no céu. Tenho certeza de que ele vai querer continuar a brincar com eles. Acredito que ele sinta falta, principalmente do trem com o que mais brincava. Outro pedido é que o Senhor traga meu pai de volta. Não que ele tenha ido embora, mas é como se tivesse ido. É que desde a morte de Felipe ele não sorri, não conta histórias, nem ora mais comigo. Eu gostaria muito que meu pai me tomasse nos braços e contasse histórias como fazia antes. Eu queria ver meu pai sorrir de novo. É tão bonito o sorriso do meu pai. Eu queria que de novo ele viesse me dizer boa noite, orasse comigo e esperasse eu adormecer. Era tão bom, Jesus. Eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que só a eternidade poderia curá-lo. Será que o Senhor poderia trazer um pouquinho disso para ele melhorar? Se for possível, eu ficarei muito feliz. Assinado, Rita. O trabalhador dos Correios sentiu os olhos marejarem de lágrimas. Deu-se conta de como em sua dor fora egoísta. Esquecera a esposa e filha que também sofriam. Naquele dia, voltou para casa diferente. Ao chegar, chamou a filha, tomou-a nos braços.
estreitou-a ao peito demoradamente. Beijou-a e lhe perguntou: quer ouvir uma história? Quando a dor da separação pela morte nos ferir o coração, não nos recolhamos em concha, desistindo da vida. A dor deve nos motivar à continuidade da luta diária, principalmente porque guardamos a lição da imortalidade. Os que partiram estão mais próximos de nós do que possamos imaginar. E não nos esqueçamos dos que partilham conosco da mesma dor e de idêntica saudade. Em nome do amor, não nos tornemos egoístas. Não nos isolemos, nem firamos ainda mais os que ao nosso lado aguardam pela migalha do nosso carinho, o sorriso da nossa ternura, nutrindo-se do nosso afeto. Perfil do otimismo. Quando as andorinhas, bailarinas ligeiras, dançam no ar, coloridas pelos últimos raios do sol poente, o suave calor da primavera anuncia a chegada alegre das flores e da renovação da vida. Arrebentam-se as fendas dos velhos muros e morros cansados, deixando que os vegetais surjam em variado verdor e os campos largos se exibam com matizados em festa inigualável. As mãos mágicas do celeste pintor saem derramando tintas e perfumes embriagadores em todo lugar, confirmando seu inefável amor por suas criaturas. Os córregos cantam com as águas apressadas, e as cachoeiras arrebentam cristais nas pedras resignadas que os recebem felizes. Há uma revolução geral, e os dias frios partem, deixando as lembranças tristes sepultadas sem saudades. Revoadas de aves alegres incessantemente bordam os céus com imagens sucessivas de beleza em comum. A primavera é o otimismo da natureza cantando o poema da estesia de Deus. Enquanto se repita, a aliança de amor permanece entre o homem descuidado e seu pai zeloso sustentando a esperança. Apesar disso, muitas criaturas desanimadas deixam de fitar a claridade do dia primaveril, mergulhadas na noite das suas paixões. Preferem olhar o chão, onde permanece o lodo, a contemplar o alto, onde fulguram as estrelas. Por isso, tornam-se torpes, amarguradas, perturbadoras. A vida humana, qual ocorre com a da natureza, passa por quadras variadas que se sucedem em ordem de grandeza, servindo uma de base à outra, indispensáveis à harmonia de conjunto. A noite que convida ao repouso enseja a reflexão para o dia que propicia a ação. O inverno, que parece destruidor, também enseja a preservação da energia que estrugirá em vida na primavera. A criatura humana é o mais grandioso investimento de Deus na Terra. E ser otimista quanto ao futuro, mesmo que haja dificuldades no presente, é o mínimo que lhe cabe como afirmação da sua realidade e gratidão ao seu Criador. Quem pretende conservar tristeza no coração, encontrará sempre motivos falsos para sustentá-la, acalentando a queixa, cultivando a desdita e nutrindo-se da insatisfação. O otimismo é gerador de adrenalina emocional, que estimula o sangue, impulsionando ao avanço, a alegria, fomentadora da ação. Cultivando-o nos sentimentos, adquire-se visão para penetrar o lado oculto ou sombrio das ocorrências, e entusiasmo para não desfalecer ante os primeiros insucessos da marcha, prelúdios das vitórias futuras. Quem não possui capacidade para sustentar com valor os embates fracassados, não tem condições para viver as grandes e decisórias batalhas. Nos céus dos que amam e confiam em Deus com otimismo, sempre haverá andorinhas bailando,
em prenúncio de gloriosas primaveras. O homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam tristezas e arejar espaços escuros de pessimismo mediante o aroma da esperança. Poder e vaidade. Fala-se muito das misérias humanas. Fala-se sobremaneira da miséria econômica, a tal ponto que a miserabilidade se constitui em uma classe social. Mas, ao lado das misérias materiais, há outras de maior gravidade, que são as misérias morais. A vaidade é uma delas. Mistura-se a todas as ações humanas e mancha os pensamentos mais delicados. Penetra o coração e o cérebro. Planta má, a vaidade abafa a bondade. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Faz com que os homens se esqueçam de Deus, que se constitui em socorro apenas implorado nos momentos de aflição, e jamais o amigo convidado ao banquete da alegria. A vaidade por si só se constitui em obstáculo ao progresso moral dos homens. Mas, quando está de mãos dadas com o poder, torna-se nefasta. Nos tempos em que as estradas poeirentas da Galileia ainda eram marcadas pelas sandálias humildes do sublime Nazareno, um ensinamento singular ficou impresso na história através de um diálogo do Cristo com um senador romano. Jesus falou-lhe de humildade, mas aquele homem, investido dos poderes e glórias transitórios, deixou-se arrebatar por uma onda de orgulho e questionava-se mentalmente: humildade? Que credenciais apresentava o profeta para lhe falar assim a ele, senador do Império Romano, revestido de todos os poderes? Lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos acreditava, naquele momento, que fossem imortais. Jesus, conhecedor das leis eternas e imutáveis que regem a vida, percebendo seus pensamentos, respondeu com serenidade e firmeza: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia, deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Nesses ditos de Jesus há um singular ensinamento: a transitoriedade das ostentações humanas construídas sob os impositivos da vaidade. E Jesus tinha razão. 2 milênios após, pouca coisa restou daquele império tido como imortal. Restam hoje apenas algumas ruínas que o tempo se encarregará de extinguir. Todavia, o tempo não conseguirá destruir os ensinamentos grandiosos legados à humanidade pelos cidadãos romanos, que se dedicaram em construir patrimônios imperecíveis, não sujeitos às leis da matéria. Deus, antes de colocar a humanidade sobre a face da terra, a enfeitou de belezas naturais, revestiu-a de todos os elementos e recursos necessários ao nosso bem-estar. Para iluminar o dia, Ele nos deu o sol, radiação gloriosa, e para clarear as noites, salpicou-as de estrelas como se fossem flores de ouro. E nós, o que temos para ofertar a Deus, senão o nosso coração? Mas longe de enfeitá-lo com alegrias, virtudes e esperanças, e permitir que Deus o penetre,
Só o fazemos quando o luto, as amarguras e decepções nos visitam e nos ferem. Deixemos a vaidade de lado e ofertemos o nosso coração livre de dores. Ofereçamo-lo a Deus como homens, de pé, e não como escravos, de joelhos. Lembremo-nos de Deus também nas horas de alegria e felicidade. Socorro do céu. Montado em seu cavalo, o fazendeiro dirigia-se à cidade como fazia frequentemente, a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestou atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio à margem da estrada. Naquele dia experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se. Contornou a residência e, sem desmontar, olhou por uma janela aberta e viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhada, de mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Estou orando a Deus, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus 4 irmãos têm fome. Que bobagem, disse o fazendeiro. O céu não ajuda ninguém, está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está. Vá comprar comida para os irmãos e remédio para a mamãe. E esqueça a oração. Isto feito, retornou à estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora essa menina, por que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E a menina feliz respondeu: já não estou mais pedindo, estou apenas agradecendo. Pedi a Deus e Ele enviou o Senhor. Consagrada por todas as religiões, a oração é o canal divino que favorece a assimilação das bênçãos do céu. Da mesma forma que é importante ter um roteiro para a jornada terrestre, que nos diga de onde viemos e para onde vamos, é importante manter contato com as esferas superiores, favorecendo o amparo dos benfeitores do além. Esse apoio manifesta-se de 2 formas. Objetivamente, como na história narrada, em que mobilizam as circunstâncias em nosso favor, e subjetivamente, em que nos falam através da inspiração, oferecendo-nos equilíbrio e serenidade para superar os obstáculos do caminho. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz ao Criador. Quando a oração sincera brota do coração, proporciona doces emoções. É como suave brisa matinal que perpassa nossa alma, inebriando-a de perfume. É através da prece que podemos abrir os canais mentais para ouvir as vozes brandas e suaves dos imortais.